Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública e você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E o fiscalizador de hoje é o vereador Boanerges, do PTB. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Tudo muito bem, muito obrigado mais uma vez para a gente poder esclarecer aqui algumas questões, né? Que estão aí na pauta do dia ou da semana. Vamos ver se a gente consegue ajudar a população com esse entendimento. Pois é, o seu nome caiu aí numa certa polêmica, né, vereador, que é a reintegração de posse de 2 condomínios lá do Barreiro, o Benedito Capeleto e o Sérgio Luchiari. Vereador, a situação lá estava um pouquinho tensa, né? Diga-se de passagem, parece que tinha muito tráfico, tinha bandidos, criminosos ocupando ali os apartamentos, as casas. O que aconteceu de verdade por lá? Como tava? Vamos começar então falando como estava a situação antes, o caos que estava. Eu me sinto bem à vontade para falar desse assunto, porque eu fiz parte desse processo. Quando lá estive na prefeitura, no mandato passado. E esse processo, eu fui chamado a participar junto com o pessoal da habitação, porque havia muita incidência, é um problema recorrente, de bandidos em todos os conjuntos habitacionais da prefeitura, em todos eles, sem exceção, existe essa prática de bandidos que aliciam os menores, os filhos das pessoas de bem que ali moram, que ali residem, e essas crianças que no passado não eram assistidas, acabavam por obedecer às ordens ou ao chamado desses traficantes. Sendo assim, esse pessoal cooptava essas crianças e aí elas passavam a se corromperem. De todas as maneiras, a se prostituírem. E aí passavam a ser dependentes químicos, de tal forma que não conseguiam mais pagar pelo entorpecente ou pela droga. Aí o que acontece? O traficante, o que ele fazia? Ele ia tomando tudo que a criança tinha ou que o adolescente tinha. Esse adolescente passava a efetuar pequenos furtos dentro da sua própria residência e ele começava a subtrair coisas da família e a família ficava impotente para pagar ou vender e fazer o pagamento ao traficante para conseguir manter o vício. E quando isso não acontecia, quando ele não conseguia quitar o tráfico ia falar com os pais, com a família, e falar assim, olha, eu quero a casa. Vocês saem daqui porque está me devendo X, Y e tal. E aí o que acontece? Tornavam essas famílias reféns, essas famílias apavoradas, abandonavam as casas e eles passavam a tomar posse desse imóvel e ali constituir uma nova biqueira. Um novo ponto de comercialização de drogas. Numa casa da prefeitura. Numa casa da prefeitura. E o governo passado, que não tinha nenhum compromisso com isso, foi deixando e as coisas foram se potencializando nos conjuntos habitacionais da prefeitura. Basta dizer que nós, aqui em Taubaté, nós temos um cinturão de presídios. Sim. Não é? Essa foi a herança que foi nos deixada aqui. Aí o que acontece? Ora, tem uma palavra que a gente chama, que ou uma frase que chama-se, é muito comum a gente usar, sociedade organizada. Quando a gente quer construir alguma coisa, a gente convida a sociedade organizada para discutir os assuntos com as autoridades. Ocorre que o crime organizado, veja bem, sociedade organizada e o crime organizado, ele é mais organizado que a nossa sociedade organizada. Infelizmente. Porque ele cumpre metas. O crime está ali para cumprir metas. A facção criminosa fica lá de dentro do presídio e falando, olha, esse mês eu quero
atingir 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Eu quero vender 20 quilos, 50 quilos. Estabelece metas e essas metas são cumpridas. Quando não, essa pessoa ela é penalizada. O soldado do tráfico ele é penalizado, ou ele é rebaixado, ou ele ganha menos, ou ele tem algum tipo de punição. Ou até é com a morto morte mesmo. ele paga. Uhum. Então, para você ver como o crime organizado ele é cruel. E aí, eu fui chamado, lá quando eu trabalhava na prefeitura, para a gente tentar fazer algumas desocupações desses indivíduos que espantavam as famílias. As famílias corriam para as reuniões de bairros que o prefeito então fazia na época, e dizer, pelo amor de Deus, estou na rua, me mandaram, meu filho está ameaçado de morte, está isso, está aquilo, e aí... E além de ser uma situação caótica, né, vereador, eles estavam depredando os locais. A gente tem até Depredando umas tudo, fotos. você... A gente pode mostrar umas fotos de como estava antes. Para o tráfico ou para o crime organizado, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Olha só para você ver os locais que o prefeito entregou, esses apartamentos, todos novinhos. Tudo. Se você vê as condições que se encontravam isso, porque eles não têm nenhum compromisso com tem compromisso o dependente químico. Ele não sabe nem o que ele comeu, o que ele vai comer. Eu acho que ele nem come. Sim. O que importa para ele é manter o vício. Ele já foi aliciado. Aí o que acontecia? A gente começou a retirar. Naquela época já fazia isso. Esses traficantes. E recolocar famílias. Não, só que a gente bagunça, né? não recolocava as mesmas famílias que saíam. A gente fazia um cruzamento. Tirava a família do bairro X, colocava no Y e a outra que estava lá, até para não haver essa represária por conta dos traficantes. Então nós começamos a fazer isso naquela época. Só que a gente enfrentava um problema crônico, que era a seleção que era feita na habitação. Na habitação, esse pessoal do tráfico, que são muito organizados... Organizados, mas não na casa. Né? Exatamente, mas é para... eles... Mas aí, sabe o que é? Isso aí é uma dependência que a pessoa que mora, que reside nesse local, que é dependente químico, ele Você já viu a pessoa que tem depressão? Sim. Ela não consegue tirar um copo daqui para colocar ali. Sim. É mais ou menos o dependente químico. Isso para ele é normalíssimo. Não é porque ele quer ficar assim, Sim. é porque ele não consegue. Ele não consegue. Ele só consegue viver num ambiente de sujeira, um ambiente obscuro, um ambiente maligno, um ambiente que não traz nenhum benefício a ele. Então... E até pichação, né? Falando da polícia. A pichação, olha só para você ver, todo o conjunto totalmente tomado pelo tráfico, e ali eles fincaram a bandeira do tráfico, ele fala, aqui não entra polícia, aqui amanhã quem vai sair é a família tal, nós vamos fazer mais outra, vamos tomar posse de outro imóvel, vamos trazer mais um companheiro para cá, enfim, eles estavam... É quase um terrorismo, né, com os moradores. Não é quase, não, é um terrorismo, é guerra. Sim. É guerra declarada. Então eu estava falando aqui da habitação, e lá na habitação, esse pessoal do tráfico é muito organizado, eles mentem muito, falsificam documentos. E o pessoal da habitação, até, não é uma crítica não à habitação, é que eles não estão acostumados a lidar com bandidos, com tráfico. Eles acabavam fazendo uma seleção ou outra lá também, que contemplavam essas pessoas do tráfico, mesmo sem querer, até de posse de documentos legítimos até então, mas que eram falsificados. Mas se for atrás de cada um, né, vereador, não dá para terminar. A prefeitura não tinha uma estrutura para fazer essa fiscalização, e todo esse pessoal que iam lá reivindicar apartamentos ou moradia, né? E aí, quando nós passamos a participar desse processo, quando a Secretaria de Segurança passou a participar desse processo, as coisas começaram a mudar.
Mas eu, quando estava lá, eu tinha uma dificuldade muito grande, que eu tirava uma família, ou tirava uma família de bandidos, entre aspas, quando eu disse família, porque na maioria das vezes não era família, era um grupo de adolescentes ou um grupo de jovens que estavam ali a serviço do tráfico, que a gente tirava e eu destinava essa casa novamente para a habitação, para a prefeitura, para eles colocar um suplente no local. Mas a habitação não tinha expertise em fazer esse filtro. Sim. Acabava por colocar lá também pessoas ligadas ao tráfico. Então eu estava lá meio que enxugando o gelo. Eu tirava um bandido e entrava outro. Eu tirava um bandido. Então eu posso bem falar disso, porque eu sei como é que funciona. A gente era muito hostilizado quando entrava nesses conjuntos. E olha, tem que ter peito, viu, para entrar num conjunto desse aí, onde o tráfico domina. E, vereador, nosso tempo do primeiro bloco acabou, mas a gente pega esse gancho para o segundo bloco a gente falar, então, como foi, agora que a gente já mostrou como estava, no próximo bloco a gente conta como foi essa reintegração e por que está dando uma certa polêmica, né, vereadora? A gente volta já já.